Oi, pessoal, tudo bem com vocês? E aí, vamos a mais uma aula de artes e mídias digitais? Já estamos no finalzinho de setembro, chegando já no finalzinho do terceiro bimestre. Essa semana temos a prova paulista e já iniciamos o último bimestre. Bem, o assunto de hoje, a gente já vem falando sobre ele desde as últimas aulas, que são as revistas digitais, né? O que é uma revista digital? É óbvio que se a nossa aula ela vai tratar sobre artes e mídias digitais, a gente não podia deixar de incluir a revista digital, tá? Então, a gente vai ver a aula, a gente vai fazer uma introdução do que é a revista digital, o planejamento de uma revista digital, criação do conteúdo, o design, informação, divulgação e a gente vai chegar na conclusão e no final eu deixo alguns exercícios para vocês fazerem, tá? No final da aula, a nossa aula é de 45 minutos, no final da aula eu sempre coloco, antes de terminar, eu coloco mais um vídeo de uma outra pessoa falando sobre o mesmo assunto, normalmente vídeos do YouTube, com outros olhares, com outras perspectivas e outras conclusões, né? É sempre bom ouvir o mesmo assunto de diversas formas, é para que a gente criar um leque maior ainda nesse arcabouço de conhecimento sobre o que é uma revista digital, tá? Bem, qual que é o objetivo da aula? É desenvolver a habilidade de criar uma revista digital, abordando aspectos técnicos e criativos. Bem, contextualizando, né? A gente vive numa era digital, né? Óbvio, todo mundo já sabe que já faz tempo que a gente está nessa era digital, onde a informação ela é consumida e compartilhada rapidamente. As revistas digitais surgem como uma forma moderna de comunicação que combina conteúdos escritos, visuais, interativos, permitindo que qualquer pessoa se torne um criador. É óbvio que a gente não está falando agora de revista digital, mas mesmo no Instagram, agora tem uma ferramenta que é você incluir fotos na foto no álbum do outro, né? Assim, aí é claro que o outro só vai deixar a foto aparecer se ele permitir. Mas isso é uma forma de interação. E na revista digital também existe a revista pronta, fechada, mas também com essa possibilidade de interação. Isso que você pode fazer uma revista digital aqui em São Paulo e ela ser... alguém interagir com ela lá no Japão, né? Ou então é um ponto positivo, mas também um ponto negativo, né? A gente vai ver isso no decorrer dessa aula, tá? Bem, vamos à situação problema. Imagine que você deseja compartilhar suas ideias e projetos com um público maior, mas não sabe como fazer isso de forma atrativa e eficaz, né? Como você poderia criar uma revista digital que não apenas informe, mas também engaje seus leitores e as faça querer voltar, né? Não é só ler uma vez só, mas fala assim, olha, eu vou ver o próximo número, vou voltar. Ou então, às vezes, tem pessoas que voltam na mesma edição e vê os assuntos várias vezes, depois compartilha, isso que faz o barato da revista digital. Enquanto a revista física, você precisa comprar a revista, né, e nem todo mundo tem poder aquisitivo, na revista digital você tem essa possibilidade de você chegar até as suas mãos, essa revista, e ainda, se você gosta, você ainda pode compartilhar, tá? Bem, como planejar uma revista digital? Primeiro, a gente tem que identificar o público-alvo, a gente já falou sobre isso, entender quem são os leitores e o que eles buscam, né? Se você fazer uma revista digital sobre moda, você tem que ver qual é o público que vai ler essa revista, ver a quantidade maior de público que você pode alcançar de acordo com a sua revista, né? Se ela vai alcançar aquele público imediato ou se no decorrer da revista você vai querer ultrapassar essa barreira daquele público-alvo e escolher um outro nicho, um outro público, tá? Bem, depois você tem que escolher o tema, decidir um assunto que seja atual e relevante para os leitores, e você vai definir a estrutura, determinar como será a organização dos conteúdos, como editoriais, artigos, entrevistas. E antes de criar uma revista, por exemplo, né? Digamos que você vai criar uma revista sobre... Eu vou falar um assunto que interessa todo mundo, sobre sustentabilidade, né? Eles vão criar essa revista, né?
Um grupo de estudantes realiza entrevista com colegas para entender suas preocupações ambientais e busca tendências mais comentadas nas redes sociais. Então, primeiro você tem que ver qual é o público-alvo. Você pode pesquisar, às vezes essa pesquisa demora até, às vezes, um ano, né? Para até nas reuniões, a gente vai fazendo reuniões e pesquisando se realmente está faltando na mídia uma revista que acrescente mais sobre o que é a sustentabilidade, né? E a gente vai ver qual é o público que você quer alcançar. Bem, quando você vai criar esse conteúdo, né? Pegamos ainda na questão da sustentabilidade, você tem que escrever de forma clara, concisa e envolvente, porque o texto tem que ser envolvente. Até quando a gente vai falar, a gente já falou muito de layout, a gente já falou muito de designer, né? O design inclusivo também, porque aí se você tem um público-alvo de pessoas inclusivas, você vai alcançar. Você tem que utilizar recursos visuais como imagens, infográficos, vídeos que complementem o texto, sabe? Porque o texto, só o texto puro, às vezes ele não é tão atrativo, né? Então, às vezes, o texto, os vídeos, eles vão complementar o seu texto. Bem, a pesquisa de informações, garantir que os dados e fatos apresentados sejam confiáveis, tá? E fundamentados, porque é uma revista digital de sucesso, uma revista digital séria, ela não pode ter fake news. Então, tudo que for colocado nessa revista, você tem que pesquisar antes, ver os links que você vai criar nessa revista, se são links confiáveis, né? E se tudo que tiver na revista você pode fundamentar com a verdade da revista, tá? Outra coisa, na hora de fazer o design é a parte mais incrível e mais, talvez, junto com o texto, é a parte mais interessante, onde que ela vai vender a sua revista, né? Como se fosse uma vitrine, que é o design e a formatação, né? Bem, primeiro você tem que escolher a plataforma, né, que você vai apresentar a sua revista. Vai ser decidir se a revista será hospedada em um site, em um blog ou um aplicativo, né? Então, é bem importante, né? Ela ficar no site, ela ficar no blog ou ela vai ficar no aplicativo. Segundo, criação de um layout atraente, né? Organizar elementos visuais de forma harmônica e acessível. E os testes de usabilidade. Não adianta você fazer uma revista e ela não ter usabilidade, né? De repente você faz uma revista tão bacana e a pessoa não consegue acessar. Você tem que garantir que a revista seja fácil de navegar em diferentes dispositivos. Ela tem que ser fácil de navegar tanto no computador, tanto no tablet, como no smartphone, nos dispositivos móveis. Tem alguns textos, por exemplo, você vai abrir no tablet, você não consegue. Ou então você só consegue abrir se for no computador. Ou então consegue abrir no smartphone, mas não consegue abrir no iPhone. Então, essa revista ela vai ter que ter essa usabilidade. Ela vai ter que fazer de uma forma que você possa navegar em todos os dispositivos, né? Você está pensando no público maior, que você pode pegar jovens que só tem o smartphone ou o iPhone, se pegar pessoas um pouco mais velhas que não tem costume de navegar pelo celular, pelo dispositivo móvel, e ela só vai acessar pelo computador, então tem que pensar muito nisso, tá? Outra coisa, divulgação e a interação. Bem, o uso de redes sociais, né? Não tem melhor lugar para você divulgar isso, né? Você tem que compartilhar links da revista em diversas plataformas para alcançar mais leitores, né? E já que você já tem em mente qual é o público-alvo, você vai buscar quais são as redes sociais onde o seu público-alvo está, né? Onde ele reside. Então, se o seu público-alvo, você vê que ele está muito no Instagram, que ele está muito no... Agora a gente não tem, mas a gente não tem o X agora, mas... ou então no Facebook, ou em várias outras plataformas que todo dia vão surgindo, tá? E você tem que pensar também no engajamento com o público, né? Incentivar feedbacks, né? Imagina uma revista digital que não fornece, que não incentiva o feedback, não interessa, porque a pessoa só vai ver a revista uma vez, ela faz uma pergunta, como ela não tem uma resposta, ela vai em outra revista digital buscar, às vezes, o mesmo conteúdo, as mesmas questões,
as mesmas coisas, tá? Incentivar feedbacks e comentários através de enquetes ou fóruns de discussões, né? É bem bacana. Muitas revistas digitais, elas apresentam fóruns de discussões. Lembra daquela revista que eu falei no começo? Você vai fazer uma revista sobre sustentabilidade. Imagina fóruns atualizados que vão debater essa questão, né? Você vai ter um nicho de alvo ali, mas você pode atrair outros nichos, atrair outros alvos também, né? Não só pessoas que sejam militantes em relação à questão ambiental, mas outras pessoas também que estão se engajando e começando a entrar nessa questão de tomada de consciência em relação ao meio ambiente. Então, você tem que prestar atenção em tudo, tá? Bem, acompanhamento de métricas, né? Analisar quantas pessoas acessam a revista e qual o conteúdo mais lido, né? Porque se de repente você coloca um conteúdo você fez a reunião com as pessoas da revista, para você esse conteúdo é bacana, mas ninguém acessa, então você tem que mudar o seu modo de pensar sobre que artigo agora você vai colocar, pensando na métrica, né, daquele artigo que é mais lido. Então você vai buscar mais temas voltados àquela questão que deu mais acesso, tá? Bem, a criação de uma revista digital é um processo que envolve planejamento e criatividade. Isso não tem o que se discutir, né? Entender seu público é fundamental para produzir os conteúdos relevantes. A apresentação visual é tão importante quanto o conteúdo em si. O engajamento com os leitores pode aumentar a visibilidade da sua revista. E você não pode ter medo também de inovar. Você tem que inovar o tempo inteiro, você tem que buscar públicos novos, inovações, né? Se você tem só apresentar os links apenas em uma plataforma, apenas em uma rede social, você tem que o tempo inteiro estar pensando, será que tem que se desafiar? O tempo inteiro você tem que desafiar e inovar, tá? Para que a sua revista tenha sucesso. Então, pense bastante nisso. Nós já pensamos em construir uma revista digital na escola. Conversando com a professora Juliana, a gente vai ver essa possibilidade de a gente criar uma revista. Desculpa, pessoal. De a gente criar uma revista digital. E no centro de mídias a gente vai ter lá todas as ferramentas e muitas aulas anteriores também. A gente fala sobre essa questão da revista digital. A gente fala sobre layout em aulas separadas. A gente fala em design em aulas separadas. A gente fala em editorial em aulas separadas. Então, acessem os vídeos anteriores que você vai ver. Você vai ter subsídio para você criar a sua revista, né? E a revista, ela sempre é bom ela ser feita de forma coletiva, né? Que ela vai ter mais qualidade, vai ter mais conteúdo. E depois a gente pode apresentar essas revistas digitais em uma aula, numa roda de conversa, tá? E vamos pensar nisso, tá? Vou deixar uma atividade depois no final e vou passar agora para vocês um vídeo que fala também sobre essa questão do século XXI e as revistas digitais, tá bom? Um beijo, fique até o final da aula e eu volto. Estou aqui, quaisquer dúvidas, é só vocês deixarem no chat, tá bom? Um beijinho e até daqui a pouco, tá? Beijos!